Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, tomei mais uma vez para dar continuidade a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos vendo nesse momento o procedimento especial da execução contra a Fazenda Pública, tendo já superado diversos procedimentos executivos e diversos tópicos também aqui dentro desse procedimento especial. Nós vamos no vídeo de hoje concluir, portanto, essa análise sobre o procedimento especial em face da Fazenda Pública, pelo tópico que aparece agora na tela, o regime especial de precatórios, parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 97 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional número 62 de 2009. O artigo 100 da Constituição Federal, em seu parágrafo 5º, previu a possibilidade de uma lei complementar estabelecer um regime especial para pagamento de crédito de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Enquanto tal lei complementar não é editada, o artigo 97 do ADCT, acrescido pela mesma emenda constitucional, previu desde já um regime especial temporário para começar a ser aplicado em até 90 dias contados da publicação da emenda constitucional de número 62. O sistema ali previsto tem sofrido sérias críticas e foi aprovado a despeito de séria resistência de muitos setores da sociedade civil. Foram ajuizadas no STF ações diretas de inconstitucionalidade contra esse regime especial. Em 2013, o Supremo Tribunal veio a declará-lo inconstitucional. Porém, o STF reputou também ser necessária a modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, ou seja, caberá preservar em alguma medida a eficácia de atos já praticados sob a égide das regras da Emenda Constitucional número 62 de 2009, ainda que elas sejam inconstitucionais. Agora, pende no STF a definição dos exatos parâmetros dessa modulação. Mas enquanto isso não ocorre, o STF também já reconheceu que os demais tribunais podem desde logo tomar em conta a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF para não aplicar, no caso concreto, aquelas regras. A seguir, é descrito em linhas gerais o sistema instituído pelo artigo 97 do ADCT. Esse exame permanece relevante, a despeito de inconstitucionalidade já ter sido declarada, tendo em vista a perspectiva de que a eficácia de algumas dessas regras será preservada nos limites que vierem a ser definidos pelo STF. Nós até já tivemos recentemente, aqui no ano de 2019, a regulamentação desses efeitos, mas, de qualquer modo, esse material foi elaborado no período de transição entre o Código de 73 e o Código de 2015, então, quando da sua edição não havia esse balizamento, mas as normas, os ditames aí estabelecidos continuam aplicáveis em sua larga medida. O regramento do artigo 97 é destinado ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios que estejam em mora na quitação de seus precatórios,
sejam eles da administração direta ou indireta. Por exemplo, o Estado pode estar em dia, mas uma autarquia sua pode não estar. Aplicam-se as regras do artigo 97, inclusive aos entes que venham a ficar em mora durante o período de vigência do regime especial, que ali é previsto. A incidência desse regramento especial exclui a aplicação do modelo geral de pagamento de precatórios previstos no caput e nos artigos 1º e 4º a 8º do artigo 100 da Constituição Federal. Os entes federativos acima referidos terão de fazer uma opção entre, em primeiro lugar, fazer o depósito em uma conta especial em 12 parcelas mensais e iguais do valor, no mínimo, correspondente a, primeira opção, 1,5% da sua receita corrente líquida, no caso de estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, ou de estados de outras regiões cujo estoque de precatórios pendentes de pagamento das suas administrações direta e indireta corresponda a até 35% da receita corrente líquida. Segunda opção, fazer uma reserva de 2% da sua receita corrente líquida, no caso de estados das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes de pagamento das suas administrações direta e indireta corresponda a mais de 35% da receita corrente líquida. Terceira opção, fazer o depósito de 1% da sua receita corrente líquida, no caso de municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou de municípios de outras regiões do país, cujo estoque de precatórios pendentes de pagamento das suas administrações direta e indireta corresponda a até 35% da receita corrente líquida. E quarta opção, fazer o depósito de 1,5% da sua receita corrente líquida no caso de municípios das regiões Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes de pagamento das suas administrações direta e indireta corresponda a mais de 35% da receita corrente líquida. Se a entidade federativa optar por essa modalidade do regime especial, ela voltará ao regime geral dos precatórios apenas quando o valor dos precatórios por ela devidos for inferior ao dos recursos destinados ao seu pagamento. E a segunda opção que pode o ente público escolher é adotar o regime especial pelo prazo de até 15 anos, caso em que o percentual a ser depositado na conta especial corresponderá anualmente ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido de correção e juros, calculado nos termos previstos no parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal, diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes do regime especial de pagamento. Nessa hipótese, a entidade federativa retornará ao regime geral dos precatórios quando encerrado o prazo. Serão consideradas, para os fins acima previstos, as receitas líquidas correntes apuradas 2 meses antes do mês do pagamento. Os critérios de cálculo de tais receitas líquidas são estabelecidas no parágrafo 3º desse artigo 97 do ADCT. As contas especiais acima referidas serão administradas pelo Tribunal de Justiça local e os recursos nela depositados não poderão retornar para os estados, Distrito Federal e municípios depositantes. Se não houver o tempestivo depósito dos valores por parte da entidade pública devedora na conta especial, nos moldes ora previstos, cominam-se severas sanções. Primeira das sanções, sequestro de quantias do ente devedor até o valor cujo depósito faltou. Segunda punição, alternativamente, poderá o presidente do tribunal constituir em favor dos credores dos precatórios direito líquido e certo, auto-aplicável e de eficácia imediata, a compensação automática com débitos líquidos que a entidade devedora já tenha lançado contra eles. Terceira punição, havendo saldo favorável ao credor, após a compensação ora referida, o valor remanescente terá automaticamente poder liberatório
de tributos de competência da esfera federativa a que pertence o ente devedor. Quarta sanção: o chefe do Poder Executivo de ente devedor sofrerá as sanções previstas na legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Quinta sanção: enquanto perdurar a omissão, a entidade devedora não poderá contrair empréstimo externo ou interno e ficará impedida de receber transferências voluntárias. Sexta sanção: a União reterá os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará diretamente nas contas especiais. Por outro lado, o artigo 97 do ADCT também ressalva que enquanto Estados, Distrito Federal e municípios devedores estiverem realizando pagamentos de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos conforme indicado acima. Opte pela primeira hipótese ou pela segunda hipótese acima descritas, pelo menos 50% dos valores depositados na conta especial serão utilizados para o pagamento de precatórios em ordem cronológica de apresentação. Os precatórios alimentares terão preferência em relação aos demais precatórios do mesmo ano. Os precatórios alimentares devidos a pessoas com mais de 60 anos e com doença grave, nos limites do valor previsto em lei, terão preferência em relação aos precatórios de quaisquer anos. Aqui há mais uma diferença em relação ao regime geral. Lá, importa que o credor tenha 60 anos no momento da expedição do precatório. Aqui, basta que ele tenha 60 anos no momento de início da vigência da Emenda Constitucional número 62 de 2009. Ou seja, ele poderia não ter tal idade quando o precatório for expedido. Quando não for possível, entre dois ou mais precatórios, definir qual é o mais antigo, a preferência será dada ao de menor valor. Os valores remanescentes na conta especial serão utilizados para pagar precatórios pelos meios a seguir indicados. Caberá a seleção de meios ao chefe do Poder Executivo do ente federativo devedor, que poderá optar por apenas um deles ou adotar, paralelamente, mais de um deles. Eis os modos de pagamento de precatórios com os recursos remanescentes na conta especial. Primeira modalidade: mediante leilão. Tais leilões serão realizados por meio de sistema eletrônico administrado por entidade autorizada pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil. Os leilões admitirão a habilitação de precatórios ou parcela de cada precatório indicada pelo seu detentor, em relação aos quais não esteja pendente no âmbito do Poder Judiciário recurso ou impugnação de qualquer natureza, e estarão automaticamente habilitados os credores que detenham precatórios que cumpram tais condições, podendo a Fazenda promover compensação. Tais leilões ocorrerão por meio de oferta pública, ou seja, a Fazenda Pública os anunciará ampla e formalmente a todos os possíveis interessados. Tais leilões serão realizados tantas vezes quanto necessário em função do valor disponível. Nesses leilões, a competição por parcela do valor total ocorrerá a critério do credor, com deságio sobre o valor desta. Nesses leilões ocorrerão na modalidade deságio, isto é, maior oferta de desconto no crédito por parte do credor, associado ao maior volume ofertado, cumulado ou não, com maior percentual de deságio, pelo maior percentual de deságio. Nesses leilões, poderão contemplar a fixação de um valor máximo por credor ou por outro critério a ser definido em edital. Nesses leilões, terão um mecanismo de formação do preço constando dos seus respectivos editais publicados. Nesses leilões, serão seguidos da homologação da quitação parcial, se for o caso, dos precatórios por essa via pagos pelo respectivo tribunal que os expediu. A segunda opção que o chefe do Poder Executivo pode escolher é mediante a observância de ordem única e crescente de valor por precatório, ou seja, quem tem o crédito menor recebe antes. E a terceira e última hipótese é mediante acordo direto com os credores
na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e forma de funcionamento de uma Câmara de Conciliação. Prevê-se, inclusive, que os precatórios parcelados na forma do artigo 33 ou do artigo 78 do ADCT e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime especial com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais. Vale dizer, há como que uma moratória da moratória. Uma vez descrito tal regime especial, fica fácil notar os motivos por que ele é tão criticado e teve sua inconstitucionalidade declarada pelo STF. Tal regime estabelece novos parcelamentos do pagamento dos precatórios, quando já há tendência de se considerar inconstitucional a moratória anterior. Limita drasticamente, tal sistema limita drasticamente os valores que serão destinados ao pagamento dos precatórios. Esse novo modelo prestigia o aviltamento dos créditos em face da Fazenda Pública com a técnica do leilão com deságio. O modelo cria novas regras de preferência para pagamento dos precatórios. Os de menor valor seriam pagos antes, que passam por cima da preferência dos créditos alimentares, além de não se embasarem em valores fundamentais que justifiquem tal discriminação, e assim por diante. Enfim, há ofensa ao direito adquirido, há ofensa ao devido processo legal, ao direito de propriedade, à moralidade administrativa e à ofensa também à garantia da tutela jurisdicional plena e efetiva. Com isso a gente conclui a análise da execução especial para pagamento de obrigações pecuniárias em face da Fazenda Pública, todas as considerações a respeito do precatório. A partir do próximo vídeo, nós vamos dar início a um outro procedimento executivo especial, que é o da execução de prestação alimentícia. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.